Hoje comprou uma extensão nova e dá pra gravar bem de boa sem ter que ficar em pé que nem o Tongão. Eu que mais react, hoje vão reagir a coisas totalmente erradas que o Leandro Chaves falou e você acreditou. Do canal Vila do Chaves, deixa um like aqui, bora lá. É claro, e eu já vou te dizer uma coisa. Em alguns momentos, os atores de Chaves deram uma bela escorregada na NASCAR bacana, viu? Pois é, no meio de um monte de coisa legal e um monte de informações que eles trouxeram. E eu vou ver se eu consigo entender se eu achei a informação que é certo ou errado. Não. Entrevistas e tudo mais, também tem aquele tipo de coisa que a gente olha e fala, não é aquilo que se diga, minha nossa, mas que verdade. E como eu sei que você quer saber do que se trata, se prepare para pegar o jornal da semana passada e vem com a gente. Como eu poderia começar esse vídeo sem falar da fake news que mais se alastrou? Acapulco é o último episódio. O último da escolinha, né? Com o Kiko. Provavelmente você já tá igual o Godines. De novo! Nessa altura, você já deve saber que isso é mentira. Eu já falei disso trocentas vezes aqui no canal. Agora, o que você provavelmente não sabe, e eu acho que eu nunca falei disso aqui, é que, nesse caso, teve ator que ajudou a espalhar a fofalha da Geitoca. No dia 13 de agosto de 2000, o Carlos Villagrán falou isso aí e falou isso no programa do Porchat, pá. 2020, a página oficial do Carlos Villagrán compartilhou uma foto do episódio com a legenda: último episódio onde o Kiko aparece, Acapulco. Por sorte, os seguidores do Bochechudo foram espertos o suficiente para reparar no erro. Entre muitos comentários de quem acreditou, também teve gente desmentindo e explicando o que realmente aconteceu. Porque, seguindo a ordem cronológica, a última aparição do Kiko foi no episódio A Escolinha do Professor Girafales. Dizia que os primeiros socorros são a... Mas uma coisa precisa ser dita. O Carlos já falou em entrevista, se eu não me engano, no The Noite, isso também. Acapulco foi meu último episódio e tal. Mas a chance dele nem lembrar e só reproduzir aquilo que ele viu falando na internet é gigante. Não me lembro exatamente quando foi a última vez do programa. Mas o episódio da Escolinha do Professor Girafales só foi exibido em dezembro de 78 e Acapulco foi exibido no primeiro semestre de 77, ali no meio do ano. Então, assim, é muito distante. Até tem gente que pode argumentar, não, mas a última aparição do Kiko foi em 78 porque teve reprise de Acapulco depois do episódio da Escolinha, mas aí é forçar muito a barra, né? Sim, foi a última aparição que ele apareceu. Será que é isso que eles estão que tá bugando a mente? Sei lá. Porque pra pensar, a última aparição dele em um episódio inédito foi nesse. A última aparição dele que apareceu no Chaves, assim, que todo mundo viu, foi em Acapulco. Será que é esse o raciocínio? Pô, me ajuda a te ajudar. Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros. E o Roberto Gomes Bolanhos também não ficava de fora não, viu? Ele também dava suas escorregadas e, assim, na verdade, todos os assuntos desse vídeo são coisas inofensivas, são curiosidades, não é nada muito sério, tá? E a chance de você não saber disso é enorme, mas ele adorou a dublagem brasileira. En Brasil, Ele já falou. escogieron a los que doblaban excelentemente porque las voces eran parecidísimas. Conmigo no era un actor, eran dos, uno que hacía el Chavo y otro que hacía el Chapulín u otros personajes. Beleza, a gente concorda, ficamos orgulhosos pelo Roberto ter feito esse Na comentário, parte do dublador ser diferente, ele errou, né? mas você reparou no erro? Não! Se não reparou, tudo bem, eu te dou mais uma oportunidade. En Brasil, escogieron a los que doblaban excelentemente porque las voces eran parecidísimas. Conmigo no era un actor, eran dos, uno que hacía el Chavo y otro que hacía el Chapulín u otros personajes. Essa entrevista é de 2003 e foi conduzida por um jornalista mexicano. Porém, antes disso, em 98, ele deu uma entrevista ao Notícias Populares, onde disse a mesma coisa. A dublagem brasileira parece com a sua voz? Sim, é idêntica. Fiquei surpreso quando ouvi. São dois dubladores, um pro Chaves e outro pro Chapolin. São ótimos. Tá, mas e aí? São dois dubladores mesmo? Um pra Chaves e outro pra Chapolin? Isso aconteceu mesmo ou o Roberto tomou gasolina ou comeu insetos? Ele se enganou. Só não é mais burro por falta de... Não, tô brincando. No momento em que essa entrevista foi feita, só tinha um dublador para os dois personagens, o Marcelo Gastaldi.
Não contavam com minha astúcia. Esse é o Chapolin. E aí fica aquela dúvida. Tá, beleza, mas de onde ele tirou isso? Do nada? Ele simplesmente pensou isso aleatoriamente? Ou alguém falou algo errado para ele? Talvez, e aqui eu entro no campo das suposições ou dos supositórios, o Roberto possa ter ouvido uma dublagem mais recente para a época, é claro, do Chaves, como essa aqui. É que quando o senhor sente uma dor, fica com uma cara tão engraçada. E depois pode ter ouvido uma dublagem do Chapolin do início, lá do comecinho dos episódios, onde tudo é... Agora pausou. Deve ter ouvido duas vozes e pensando, nossa, parece diferente, assim. Era bem Tem um dublador que consegue fazer uma voz. Tem um dublador que consegue fazer uma voz muito boa. Consegue fazer uma voz boa e faz outra voz muito boa, só que são totalmente diferentes. Então, diferente. E pode ter rolado essa confusão. Bom, mas isso se resolve aplicando-se um antídoto contra a serpentura de mordente. De fato, nem parece a mesma pessoa e muita gente faz essa confusão até hoje. Até porque, quando a gente ouve esse Chapolin aqui, cara, não tem nada a ver com o Chapolin que a gente tem na cabeça. Você, por acaso, queria vender os selos pro Conde de São Bernardo? E é claro que pode ter acontecido o contrário também, porque tanto o Chaves quanto o Chapolin tem essa vozinha bem fininha ali nos primeiros episódios. Pode ter ouvido o Chaves falando das lagartixas e o Chapolin já... o Chapolin do Gastaldi. E a gente percebe que esses pequenos vacilos são por conta de uma falha de memória, ou por algo que passou batido muito rápido, ou até mesmo por um ato falho. Seja como for, a biografia Sem Querer Querendo tem vários pequenos errinhos. Primeiro, imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Se inscreve, vou pagar tudo. Primeiro de tudo, ele fala... Um dia no final, certo, um dia que discute comigo, gosto do importante para o qual. Fala que o Carlos Villagrán pediu para sair do elenco em 1977. Só que em 78 inteiro tem o Carlos no elenco como que teve gravação de Alchanfre e por aí vai. E o Carlos falou numa reportagem na época que pediu para sair em 19 de janeiro de 79. Deu até um dia. E numa outra passagem a respeito dos personagens, ele soltou essa. Maria Antonieta de las Neves de filho, será que representou, embora com pouca frequência, o papel de sua própria bisavó, Dona Neves, uma velhinha que reunia todos os defeitos de seu Madruga, seu filho. Bom, nem preciso falar muito, né? Se ele tá falando da Chiquinha, da bisavó, que é a Dona Neves, como que o pai da Chiquinha vai ser o filho da bisavó dela? Meu Deus do céu, que... Mano, que bagunça, velho. Se o seu Madruga é pai da Chiquinha, não tem como ele ser filho da Dona Neves. E eu sei que talvez nesse momento o negócio ficou um pouco mais confuso que a charada do Nhonho. Quem é o... Sim, porque é bisavó, de vem-vó, de pai, de filho, de neto. Filho de meu pai e da minha mãe, e não é o meu irmão. Mas basta se lembrar que a Dona Neves é a avó do seu Madruga, né? Ai, vovó, até que enfim a senhora chegou. Mais uma vez, deslize normal, coisa que passou batido. E num certo dia no Twitter, o Chespirito resolveu compartilhar uma experiência que eu, como fã, achei bem interessante. Ele iria reagir à sua própria página na Wikipedia. Olha que legal. E fez isso sinalizando em seu próprio perfil os errinhos que estava encontrando no caminho. A Wikipedia diz que eu fiz a música La Pata y el Tulipán, e isso não é verdade, eu apenas fiz a letra em espanhol. Ele se referia à canção que Florinda canta nas versões mais recentes da paródia de Romeu e Julieta. Los tulipanes saben, son altos, 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 y tú eres pequeñita, y tú eres pequeñita. A letra fala a respeito de um romance improvável entre uma pata e uma tulipa, e é a tradução de uma música italiana. Lo sai che I papaveri son alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Por outro lado, o Chespirito resolveu falar a respeito de uma outra música. Esclareço, a Wikipedia diz que a música do início do Chapolin faz parte do filme Os 10 Mandamentos. Não é verdade.
E eu não sei exatamente o que ele quis dizer com a música do início do Chapolin. Será que é da vinheta de abertura, dos primeiros episódios de Chapolin? Bom, não sei. Mas o fato é que tem uma música que foi usada em Chapolin Colorado, sim, como trilha sonora, que vem desse filme. A música se chama The Red Sea, ou O Mar Vermelho, e foi executada em Os 10 Mandamentos de 1956. No contaban con mi astucia. Dígame lo bueno. Mas será que... E tem uma coisa curiosa aqui. Talvez o pessoal confundiram, porque não é uma música tão conhecida do Chapolin. Na cabeça do Roberto, ele tá pensando na mais conhecida. Enquanto isso, os caras pegaram essa referência. O pessoal internalizou coisas de uma forma errada. Assim como o Carlos, com o lance de Acapulco ser o último episódio do Kiko. É compreensível que o cara não se lembre exatamente qual foi o último episódio. Era um monte de coisa que ele fazia. Dá pra entender. Nesse caso aqui, talvez o Chespirito nem mesmo ficasse em cima na hora do que o sonoplasta pegasse para fazer esse trabalho e ficasse, olha lá, coloca essa música desse disco que vem dali, que vem... Sabe, a chance dele nem saber disso é gigante. E o mais legal desse tipo de vídeo não é ficar apontando o dedo, é claro. O legal é mostrar essas coisas pra gente conseguir transmitir informações que você provavelmente nunca imaginou, tipo essa da trilha sonora. E eu vou aproveitar o embalo para te convidar a participar da palavra-chave agora mesmo, porque eu quero saber qual erro ou coisa enganosa que você ouviu falar de Chaves e Chapolin ao longo dos anos e você caiu. Aquilo que você acreditou, que você achou que era uma grande verdade, mas é uma fofalha da Gentoca, conta aí pra mim e já vou aproveitar para te dizer também que fofalha da Gentoca não entra nessa vizinhança, principalmente quando o assunto é descontaço na loja da vizinhança. A Black Friday tá rolando, tá chegando ao fim, são os últimos dias para você aproveitar, até 25% de desconto em todo o site. A galera tá comprando muito. Ô, droga, peraí. Você pode levar frete grátis, mais desconto ainda no Pix, e tem as estampas exclusivas que só os inteligentes podem ver. O link tá na descrição para você conseguir acesso a elas, hein? Tá legal! E se tem um ator que, além de ídolo, também é amigo do fã, é o Edgar Vivar. O cara é gente fina, elegante, atencioso e não pensa duas vezes antes de ajudar a galera. A memória dele não só é muito boa, como também nos ajudou a revelar alguns mistérios ao longo dos anos. O nome do figurante narigudo que aparecia em Chaves, por exemplo, foi ele quem revelou, Guilhermo Cárdenas. E absolutamente ninguém duvida da barriga do Sr. Palavra, mas ele também já deu umas escorregadas. Ou devo dizer, uns passos em falso. Eu tenho que fazer tudo! Olha aí, olha aí! O ano era 2016 e ninguém sabia o nome dessa Paty. Ela não foi creditada, nenhum ator falava nela, ninguém comentava nada a respeito dela. Até que num evento, o Antônio do Fórum Chaves mostrou a foto dessa atriz para o Edgar Vivar e falou sobre ela. Ele aparentemente a reconheceu e rolou esse diálogo. Ela se chamava Angel Roldan? Isso, ela inclusive fez um episódio da Escolinha e também dublava músicas do cantor Rafael. Angel Roldan, talvez você já tenha ouvido falar nela, inclusive aqui no Vila do Chaves, porque sim, de fato, ela participou de Chaves, ela aparece na Escolinha como a Cândida. Aqui estou. Mas vamos falar a verdade? Ela é bem diferente da sobrinha da Glória. Compara aí você mesmo, a cor da pele, os dentes. Olhando desse lado até parece um pouco, que usa uma peruca, talvez, sei lá, mas não parece. Mas tem o que parece, não parece, vendo essa, sei lá. O corpo não parece ser a mesma pessoa. E é claro, porque não eram. Não me diga! Até que em 2018 encontraram esse vídeo aqui da Glória de 72 falando a respeito da Paty da sua versão. Ay, sí, estaba con Paty Juárez, que por cierto ella ya falleció también. Já faleceu também, Paty? Paty já faleceu. Paty Juárez, esse era o nome dela. Porém, contudo, todavia e entretanto, essa informação não foi aceita logo de cara numa boa, viu? Até porque a gente tinha duas informações, Angel Roldan, Paty Juárez. Quem estava falando a verdade? Ah, não tenho tanta boa memória assim. Até que apareceu esse outro vídeo da Paty Juárez recebendo um prêmio em 93. E aí não restou nenhuma dúvida. Era ela. Paty Juárez, directora de cámaras en locación de Baila Conmigo. Esto
esto no solo es mío, es de un gran equipo que incursionamos en hacer musicales. Cooperó toda producción, escritores, creativos, hasta los actores también. Gracias. Ela faleceu em 1997, aos 42 anos, então a gente pode perceber que o Edgar confundiu as duas atrizes. Mas que fique claro, as informações que ele trouxe a respeito da Angel Roldan estavam corretíssimas. Ela não só fez a escolinha do professor Girafales naquele episódio, como fazia uma imitação do cantor mexicano Rafael. E, bom, se a gente só tivesse essas imagens, não daria para reconhecer mesmo. E outra informação muito importante que o Edgar passou, mas que deu aquela confundida na galera, foi sobre Acapulco. O ator revelou que as gravações em Acapulco foram para promover o Hotel Continental, que, segundo ele mesmo, era da família Azcárraga, dona da Televisa. O que poderia ser verdade se não fosse por uma coisa suspeita. A família Azcárraga já era dona de outro empreendimento na região, o Hotel Ritz, localizado a 2 quilômetros do Continental. A gente está falando de uma família poderosíssima. Poderiam ser donos da Televisa, do Ritz, do Continental, de Acapulco inteiro, né? Vai saber. Mas não era o caso. O que leva muita gente a falar, mas eu sempre ouvi falar esse negócio de propaganda do hotel. Vai falar para mim que então a família Azcárraga não tinha nada a ver com o hotel? Bom, tinha, mas de outro jeito. O dono do Continental se chamava Miguel Alemán Velasco, que herdou essa construção do pai, o ex-presidente mexicano Miguel Alemán Valdés. O Velasco, esse primeiro que a gente mostrou, tinha um carguinho lá na Televisa, assim, sabe? Coisa pouca, assim. É aquele tipo de coisa que, talvez deve ganhar um dinheirinho, sabe? Somando o VR, o Vale Transporte, acho que tiravam uns 3 ponto limpo, sabe? Ele era só vice-presidente. E eu não tô tirando. Nossa, só. Tirando isso, fonte vozes da minha cabeça, não. Pode pesquisar que você vai encontrar. E tem um trecho muito interessante da autobiografia da Chiquinha a respeito disso. Terminamos a temporada porque Valentim Lobstein, sei lá. Vamos chamar só de Valentim, melhor. Nos ofereceu levar o show da Chiquinha ao Hotel Continental, propriedade do senhor Miguel Alemán Velasco, de modo que o grande produtor de telenovela da Televisa, acredito que ela se refere ao Valentim, nos produziria mais 2 temporadas. Imagina só que experiência, meus amigos, assistir um show da Chiquinha no hotel de Acapulco. Cara, e isso seria legal. Nasci na época errada, eu deveria ter nascido lá, viu, no México, nessa época, ter sido fã. Se bem que a gente sempre tem esse tipo de pensamento, né? Nasci na época errada. Talvez na época eu nem seria fã de Chaves, vai saber. De qualquer forma, é muito legal pensar a respeito disso. Até porque Acapulco mexe muito com a cabeça de todo mundo. Tem muita coisa interessante e muita coisa que a gente já falou aqui no canal. Tem vídeo aqui do lado para você curtir. Pode clicar, pode assistir, que você não vai se arrepender. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo. Beleza. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui.